Martinazo Materiais de Construção. Metais Weber, pisos laminados, vinílicos e porcelanato. Tintas Coral. E tudo para sua reforma ou construção. Do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazo Materiais de Construção. Na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000. Sabor da Casa Restaurante, com um cardápio variado e muita qualidade em tudo que faz. Atende de segunda a sábado com almoço completo, buffet de saladas, pratos quentes e grill. Agendamento para aniversários, festas e eventos. Sabor da Casa Restaurante, no Ser Auriverde. Fone 99609-2534. Sabor da Casa Restaurante. Mais sabor na sua vida. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Amigos da Lagoa TV, nós não fazemos a história, nós contamos a história com convidados, com representantes de famílias que aqui vieram, que nasceram aqui e que ajudaram a Lagoa Vermelha a crescer e se desenvolver e chegar onde está hoje. É com muita alegria que hoje mais um amigo nosso, um conterrâneo, um lagoense, comparece ao programa para falar um pouco da sua bonita história. Eu falo do meu amigo Moisés Mânica, a quem saúdo e agradeço pela presença. E vamos nos apresentando aí, Moisés. Que alegria recebê-lo aqui no Memória Viva. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui na Lagoa FM. Na Lagoa TV Lagoa, também, isso. Lagoa TV também, né? Lagoa TV. Evoluiu. Exato. A FM passou para a TV. Quando é que a gente esperava isso, né, Moisés? Nós que nascemos e nos criamos aí, né? Com dificuldade nas comunicações. A tecnologia hoje é facilitando um monte a comunicação. Moisés, você nascido e criado na Lagoa Vermelha. De onde veio a família Mânica para as plagas daqui? Mânica inicialmente vem da Itália, do norte da Itália, dentro, e vem para Tapejara. E daí a minha família vem de Tapejara para Lagoa Vermelha. E depois... Você nascido já em Lagoa? Eu nascido em Lagoa. Meus pais nascidos em Tapejara. Na época, distrito de Carazinho. Exatamente. E você... Nascido, criado aqui, como é que foi o estudo, a infância do Moisés? Eu tive um período que eu viajei a São Paulo, fiquei em São Paulo um curto período de 1 ano, depois retornei, né, isso na infância, e depois sempre estudei em escolas públicas, no nosso antigo e querido o estadual, né? Certo. No Duque de Caxias? No Duque até a 8ª série, depois passava para o estadual, onde a gente fazia o científico, né? Naquela época se chamava o curso científico. Exatamente. Né? Um belo curso, por sinal, né? Nos preparava muito. Excelentes professores na época. Preparavam para a vida, né, Moisés? Com certeza.
naquela época, assim, hoje também muitos professores bons, mas eu tive excelentes professores. Lembranças gratificantes dos tempos dos professores, né? Professores que a gente carrega Não hoje esquece mais, né? no coração. Lembra tanto quanto os pais, quase. Me permite dizer, é uma satisfação, às vezes, a gente como profissional... Tá lembrando de um professor. Entra um professor, né, um tipo de professor, o carinho que a gente tem, o respeito que a gente tem pelos mestres, né? Coisa que hoje em dia, infelizmente, estava relegada a um segundo plano, né? Moisés, e da onde veio o gosto, a vontade, a vocação para a agrimensura? Eu fui fazer uma faculdade de engenharia mecânica. Eu iniciei um curso de engenharia mecânica e eu não conhecia o curso de topografia. Engenharia operacional em estradas e topografia. Esse era o curso que tinha na época, engenharia operacional. E eu era aluno da engenharia mecânica. E eu observava os colegas lá no terreno da faculdade, no pátio da faculdade ali, com aqueles equipamentos. E por curioso eu comecei a me aproximar e ver o que eram aqueles equipamentos e entender, e fui me inteirando. Como é que era o nome desses equipamentos? Teodolito? Era os teodolito, e os teodolitos já era uma questão moderna, até para aquela época. Tinha os trânsito, que eram equipamentos que dependia de uma lupa. Certo. Uma lupa para poder enxergar ângulos e coisas assim. Daí o teodolito ele já tinha uma leitura interna. E em contato com esses colegas eu fui me inteirando do assunto e me apaixonei pelo curso e acabei... Se formou quando? Formou quando? Me formei em 1985. De lá para cá, em Lagoa Vermelha, ou basicamente aqui, né? Basicamente em Lagoa Vermelha. Algum tempo fora, alguma atividade específica por contratação, alguma empresa, mas sempre era um serviço que tinha início, meio e fim. Tá. Com data para voltar. Exato. Nunca pensei em abandonar Lagoa Vermelha. E a geomânica vem da onde, Moisés? A geomânica, o geo vem de... Geo é terra, né? A palavra geo significa terra e vem de georreferenciamento. Quando começou a lei do georreferenciamento e novas tecnologias, então eu associei o geo ao meu sobrenome, que era um sobrenome já conhecido. E você se preparou para essa nova etapa da agrimensura? Assim, na agrimensura, assim como em outras profissões, se não houver a atualização... Tu fica superado. Está fora. Tá fora. Tá certo. Então eu nunca parei de fazer curso, né? Pós-graduação, até cadeira de mestrado, cursos específicos, habilitação. Só para você ter uma ideia, José, quando começou o georreferenciamento, houve uma habilitação dos profissionais que poderiam fazer georreferenciamento. Exato. E esses profissionais, no Brasil inteiro, começou com a letra A. Então seria assim, A01, um exemplo. Certo. A02. E foram cadastrando profissionais que dessa área, que teriam habilitação para fazer. E a qualificação, exatamente. A minha habilitação no INCRA, o meu código do INCRA é A70. A7G. 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 Quer dizer, eu estou entre os primeiros profissionais do Brasil habilitado a fazer georreferenciamento. Muitos trabalhos, claro, depois vamos falar sobre isso, mas muito trabalho fora de Lagoa também. Muito trabalho fora de Lagoa. Algum em especial que você lembra? Em especial, eu trabalhei bastante tempo na Bahia, no Piauí, na região sul, para empresas de reflorestamento, na região sul, um grande trabalho que teve, mas o que mais, vamos dizer assim, foi diferente, foi uma cultura diferente, questão de documentações, cultura... regional, foi no Piauí. O Piauí... desenvolveu a agricultura, era pecuária, né? Mas e aí da pecuária evoluiu para... exatamente. As terras no Piauí, eles têm uma característica de ter as terras com uma elevação maior e elas são
próprios para a produção de soja. A questão é que é uma cultura anual, mas é muito boa essa cultura. E como é que foi o ingresso da Geomânica, vamos dizer assim, na ampliação da lavoura de soja pelo Centro-Sul? Teve uma evolução da pecuária para a soja, né? Porque desculpa, eu faço a pergunta porque assim, que primeiramente os bancos oficiais exigiam projetos técnicos até para financiamento das plantações e a Geomânica é uma das empresas qualificadas para fazer isso. Essa parte, vamos dizer assim, propriamente da agricultura, da assistência técnica, nós não atuamos nessa área da assistência técnica. Só na medição. O que acontece? Quando houve a migração da soja para cá, os campos nativos começaram a ser plantados soja, houve uma grande questão de acertar a documentação, de compras, novos proprietários chegando, adquirindo área. Antigamente se trabalhava também com a questão de marcar terraço antes do plantio direto. Curva de nível. Lembra disso? Sim, lembra? As curvas de nível, né? Exato. Hoje a gente fala em curva de nível, ninguém sabe o que é mais, porque tá aí o plantio direto foi uma evolução. Bem. Exatamente, o plantio direto foi uma evolução. Moisés, e uma questão que é muito comum nas escrituras, nos documentos aqui em Lagoa Vermelha, as terras, mais ou menos, como é que é essa história? 90, mais ou menos 100 hectares. É muito comum a gente se deparar com documentos, principalmente os mais antigos, as transcrições, onde quando fala da terra, né, quando se refere à quantidade de terra, cita mais ou menos tantos hectares. Né? Por que isso? Isso daí vem de um tempo onde a terra era barato, e o serviço da agrimensura muito caro, e o pessoal costumava fazer negócios no sistema ad corpus. Isso daí, para você entender, José, o ad corpus seria o pessoal... Tal pedaço de terra. Entrava dentro da área, olhava pela estrada até a sanga, da sanga sobe reto nesse pinheiro e fecha lá. Vamos fazer uma escritura de mais ou menos 200 hectares desse pedaço. E se escriturava, na época não se exigia mapa, então se escriturava de uma gleba maior. E se registrava, né? Se registrava mais ou menos 200 hectares. Hoje, todas as matrículas que tem mais ou menos, tem que passar um processo de retificação que... E aí termina com mais ou menos. Pode ser terminado, né? O mais ou menos está se terminando. Na realidade está se terminando. Hoje é a mensura, né? Exatamente. Cada movimento que faz nesses documentos antigos, se exige a retificação. E você, tua empresa faz isso? Com certeza, a nossa empresa é... Porque é um cuidado e é uma evolução, não é, Moisés? Com certeza. E antes de nós entrarmos aqui, nós falávamos aí sobre os primeiros agrimensores que vieram de Lagoa Vermelha. E falávamos de um deles, João Lúcio Nunes, que foi um dos mais antigos. E você falava da riqueza de detalhes de um dos mapas de Lagoa Vermelha. Que mapa é esse? Tu lembra? Existe um mapa que bem antigo, eu já tive esse mapa, inclusive eu tirei um xerox desse mapa. É um de 1915, que existe praticamente o município de Lagoa, com as divisões das fazendas, as famílias que eram as proprietárias dessas fazendas, com detalhes de rios, de estradas, de mata nativa na época. Então, assim, ele é um trabalho assim, muito bonito, rico em detalhes e com uma dificuldade operacional para a época. Como é que você chegou a isso, Moisés? Como é que você chegou a essa qualidade, vamos dizer, de trabalho? Isso daí é o profissional, né? O profissional empenhado, o profissional com muito capricho, com amor ao que faz. E é um exemplo hoje que está aí. Né? É um exemplo. Então esses profissionais antigos, que nem foi citado aqui, o João Lúcio Nunes, houve outros também. Seu Bodan também tinha o escritório. Exatamente. Trabalhavam naquela época com maior dificuldade, questão de cálculo, de locomoção, tudo era mais difícil, mas o pessoal, por empenho, por qualidade, por
capricho, né? Da onde mesmo, historicamente, vem a agrimensura, Moisés? Bom, a agrimensura, ela nasce no Egito. A questão da agrimensura, ela começa no Egito com a baixa do rio Nilo, eram as terras férteis. Certo. Então, havia necessidade que aquelas terras fossem divididas igualmente para que cada um pudesse fazer o plantio. Um tipo de reforma agrária. Ou semelhante, pelo menos. Seria um parcelamento do solo, né? Certo. Então, para ocupar aquela terra, que ficasse glebas similares, né, houve a necessidade de fazer esse parcelamento. Então começou as técnicas de agrimensura para se quantificar as áreas e fazer a divisão das áreas agricultáveis na margem do Rio Nilo. Isso. E aí isso começa. Moisés, a importância também e você falava antes, na questão das estradas, né? Da qualidade do solo, detalhamento do solo e principalmente retirada de nível para a execução de obras, tanto de túneis quanto vamos dizer assim, de alinhamento de estrada. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, toda estrada ela começa com um projeto, né? Às vezes o pessoal pode achar que se inicia com uma máquina fazendo a primeira terraplanagem, mas antes de movimentar uma máquina tem que ter um projeto. Exato. E o projeto da estrada o carro-chefe é a topografia. A topografia faz todo o levantamento, todo o detalhamento e depois se faz o projeto e a topografia volta para fazer a marcação para executar a obra. Então tem dois momentos. O momento de levantar dados, né, para se elaborar o projeto, e o segundo momento que seria o momento da alocação para que se execute a obra. Nós estamos falando de estradas, rodovias e ferrovias. Né? As ferrovias, questão do nível, dos túneis. Aqui na barranca do Rio das Antas tem N túneis aí, né? O que acontece? Os túneis, todo mundo tem a ideia que começa o túnel, a escavação de um lado e acaba saindo do outro lado. Na verdade, todo o túnel ele é feito num momento junto. Ele vem dos dois lados. Ele vem dos dois sentidos. Como é que você falou aí no Canal da Mancha? Como é que é essa história? O que acontece? Houve na Europa agora, para ligar a Europa à ilha. Que é recente? É recente. Foi feito um túnel por baixo do mar, ali do Canal da Mancha. Que une a Inglaterra com a França, né? Une a Inglaterra com a França, une a ilha com o continente europeu. Exato. E o procedimento exatamente esse mesmo também. Então, se começa a escavação na Europa e se começa a escavação na Inglaterra, e eles tinham que se encontrar embaixo do mar no momento... no mesmo nível. Exato. Uma precisão de localização e de altitude também. Você vê que a importância dos cálculos matemáticos, né, Moisés? E se você for analisar, não é uma coisa assim tão simples, porque você trabalhar dentro de um túnel, você não tem uma referência de visada, é diferente de dar um alinhamento num campo aberto. Certo. E qual foi a diferença que se chegou do lado da Inglaterra e da França? Que foi muito emocionante, né? Vem a equipe trabalhando do lado europeu, a outra equipe do lado da Inglaterra, e eles chegam com uma diferença apenas de 20 centímetros. Né? Tal a precisão. Dos túneis. Então imagine a emoção quando se retira a última pedra e uma equipe enxerga a outra equipe lá, né? E se a topografia não é precisa, um túnel passaria ao lado do outro. Nunca se encontraria, né? Bom, vamos a um rápido intervalo, Moisés, e voltaremos em seguida a falar sobre a fascinante história da topografia em Lagoa Vermelha e no próprio universo.
Martinazo Materiais de Construção. Metais Weber, pisos laminados, vinílicos e porcelanato. Tintas Coral. E tudo para sua reforma ou construção. Do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazo Materiais de Construção. Na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000. Sabor da Casa Restaurante, com um cardápio variado e muita qualidade em tudo que faz. Atende de segunda a sábado, com almoço completo, buffet de saladas, pratos quentes e grill. Agendamento para aniversários, festas e eventos. Sabor da Casa Restaurante, no Ser Auriverde. Fone 99609-2534. Sabor da Casa Restaurante. Mais sabor na sua vida. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Voltamos com Memória Viva, o programa que conta a história da evolução, do crescimento da nossa Lagoa Vermelha. Hoje, com muita alegria, contamos com Moisés Mânica, agrimensor, homem que se especializou, homem que conhece tudo desta profissão. Moisés, como era trabalhar ontem com agrimensura e como é trabalhar hoje? Houve uma evolução muito grande, a questão de equipamentos. Tu citou o teodolito, né? O teodolito, ele trabalhava com leitura somente de ângulos e as distâncias deveriam ser obtidas de outra forma, como o uso da estádia, que era uma régua que se calculava. Era um procedimento de cálculo para chegar a uma medida, ou a trena, ou antigamente, né, no tempo do seu João Lúcio Nunes, era a corrente, que eles chamavam a corrente de agrimensor. Corrente de agrimensor. A corrente de agrimensor, que era um equipamento padrão que havia os elos. Se diz corrente porque era de metal. Era uma trena de metal. Trena de metal. Era como se fosse uma trena de metal. Era grande? Ela tinha os elos na ponta, cada barrinha tinha 20 centímetros, né? E aquela corrente era esticada lá e tinha as medidas, onde fechava 1 metro, 2 metros. Então vamos dizer assim, dava 20 metros mais 2 barrinhas. Então seria 20 metros e 40 centímetros. Moisés, tem alguma coisa a ver com as medidas da própria Inglaterra, né? A Inglaterra teve um papel importante nessa questão. Na questão jurídica... A questão jurídica tem a questão das varas, né? Por que se diz tanto a primeira vara, a segunda vara, a terceira vara do fórum? Isso aí tem uma relação com a agrimensura, ninguém sabe disso. Eu também confesso que não sabia. É muito interessante. Então, naquela época, eles usavam uma vara que seria uma medida padrão, uma vara de um tamanho X, sim. Vamos dizer 4 metros, né? Certo. E essa vara, quando havia alguma demanda que deveria ser tirada a dúvida, alguma questão de divisa, então, tem que ser medido com a vara do fórum. Aqui vale a vara do fórum. Certo. Mas às vezes a vara que ela estava
fazendo algum serviço, não estava disponível no fórum. Certo. Então se criou a necessidade de ter outra vara. Outras varas. Né? Certo. Então, Primeira, segunda, terceira vara. É, a vara que seria Vem daí, né? A vara padrão para resolver alguma demanda na questão de terra. Moisés, e a evolução para o georreferenciamento? Então, como nós havíamos falado, começa com o teodolito, um equipamento mecânico, né? O teodolito teve uma evolução para a estação total, que nós chamamos, que já é um equipamento eletrônico e com laser. Ele mede a laser, então já não havia necessidade nem de puxar trena, nem de usar régua, com uma precisão bem melhor. E depois, vamos dizer assim, a estação não é descartada na questão de obra, principalmente, mas evolui para os GPS, né? Certo. Então, e o GPS, ele tem uma evolução para o GPS RTK, é um GPS de tempo real. Certo. E o GPS, então, possibilita... Aí vem a tecnologia do satélite, né? Exatamente. Quando nós estamos falando do GPS, nós estamos falando do sistema de satélites, de posicionamento. Interessante, José, comentar que essa tecnologia do satélite, ela não foi inventada de GPS, de localização. A gente fala GPS porque é o sistema americano que foi o primeiro, mas se diga de passagem que os russos têm um sistema de satélite, os chineses hoje têm um sistema de satélite, a Europa está incrementando um sistema de satélite, então a própria Índia está lançando satélites de localização. Então a gente pode dizer assim que a constelação de satélite aumentou bastante. Quanto mais satélites, mais precisão ter os equipamentos. Me parece que tem alguma correlação, por exemplo, com a bússola. Né? Dos navegadores? Os navegadores, vamos dizer assim... Tinha uma direção. Eles se baseavam... Não deixa de ter uma relação hoje com os próprios... A bússola ela tem uma relação com o norte magnético, né? Certo. E o satélite, todo o satélite, ele está referenciado ao centro da Terra. Exato. Então a bússola era uma referência ao norte, ao polo norte, e o satélite em relação ao centro da Terra, que fornece as coordenadas geográficas. O que eu queria fazer uma observação é que essa tecnologia, no início, ela não veio com o objetivo de ser usado na agrimensura. Sim. Ela veio com o objetivo de ser usada na guerra. Na guerra, né? O objetivo do satélite GPS de posicionamento era fornecer uma coordenada precisa, onde poderia ser direcionado um míssil. Bombas, tiro de canhões. Exatamente. Né? O objetivo do GPS era esse aí. E assim como a guerra nos trouxe muita dor... Trouxe também alguns avanços. Toda a época de guerra... Existe um grande avanço, né? Até sobre isso, só um parênteses, mas vale a pena. Eu poucos dias eu confesso a minha ignorância, e nós estamos aprendendo todos os dias, né? A descoberta, por exemplo, do Fuca, que aconteceu na Alemanha, o Hitler chamou o engenheiro e eles tinham que atravessar o deserto atravessar o deserto, né? Na guerra. E aí ele pediu um automóvel, um Jeep que fosse capaz de atravessar o deserto sem água. Porque não tinha radiador. Não tinha radiador, né? E aí se inventou o Fuca. O Fuca nasce na guerra. Foi em função da guerra. Exatamente. Né? Então, muita tecnologia. A internet nasce com a guerra também. Com a guerra. Era um sistema de comunicação que poderia existir se fosse destruído todo o telefone, né? Então se mantesse uma rede de comunicação e nasce a internet. Então a guerra traz a dor, mas a dor traz... Ensina a GB. A dor traz muita tecnologia. Desenvolvimento. Vezes, e esse desenvolvimento com o tempo acaba vendo beneficiar toda a população. Exatamente. Né? Moisés, como é que você vê a Lagoa Vermelha de hoje repicada, recortada? Como é que é fazer o trabalho de agrimensura aqui na nossa comunidade, na nossa região?
Teve uma grande mudança. O nosso município, graças a Deus, evoluiu bastante. Teve filhos, que nem nós falamos. Filhos e netos já, né? Filhos e netos, né? Outros municípios que... 34? Todo. E assim, os tempos mudaram, né? Eram outros tempos, a dificuldade de trabalhar naquela época. Era muito comum a gente fazer algum trabalho dentro do município e pelas distâncias você ia e acampava nas fazendas, você ficava nas fazendas. Hoje semana, 15 dias. Hoje dificilmente acontece isso, né? Você vai e volta. Hoje vai e volta, até porque o levantamento é mais rápido. O levantamento, essa questão do GPS. existe, né? O levantamento físico, mas a remessa dos dados para o satélite por internet. Poderia ter sido feito, mas ele é gravado no próprio equipamento. Ele grava no próprio equipamento e descarrega no computador. Esses dados poderiam ser enviados pela internet sem problema nenhum. Né? Não existe essa necessidade de uma pressa tão grande. Tem o tempo de processar no escritório, mas se houvesse necessidade, teria. Temos a tecnologia para isso e muito fácil de ser usado. Né? Moisés, mais difícil se medir alguma coisa hoje no interior ou na cidade? Porque você faz as duas coisas. Né? Exatamente. A questão da dificuldade da operação, da medição, ela não diferencia muito, são serviços completamente diferentes. A questão do interior, a dificuldade seria a vegetação alta, a vegetação densa. Matos, por exemplo, né? Exatamente. O mato, vamos dizer, onde tem no mato, o sinal do satélite ele demora um pouco mais a ter uma solução que nós chamamos de solução fixa. Seria um ponto confiável. Ele demora por causa justamente as árvores acabam atrapalhando. Então essa é a dificuldade, seria. E na cidade... Como é que é o estaqueamento hoje para ficar a referência do ponto esse que você está falando? Deixa só para concluir, daí nós entramos nesse assunto assim. Mas a dificuldade hoje, dá para se dizer assim que não seria a dificuldade de medir, a dificuldade da agrimensura, do levantamento. A dificuldade hoje que se tem é acertar a documentação. Documentos, aquele mais ou menos que tu falou lá no início, tem um reflexo assim de, não só nesse sentido, mas muitos documentos em condomínios, onde se registrava a parte ideal. E aí envolve mais pessoas? Isso daí envolve procedimentos que tem que ser feito em conjunto com o tabelionato e registro de imóveis. Então não basta medir, tem que se fazer a regularização do documento. Não basta tu ter um mapa só da tua área, tu quer o mapa da tua área e a matrícula correspondente àquela área com a área certa. Atualizada. Exatamente. E conforme a origem que vem o teu documento, existe um procedimento burocrático até chegar no documento certo ou no documento desejado. Para ser registrado. Exatamente. E a questão da referência... quando nós falamos em georreferenciamento, então existem marcos que são padrão. São marcos de metal. Não, marcos de concreto. De concreto. Existem marcos de metal hoje, seria um cano galvanizado, mas ele é muito leve, muito frágil. No meu trabalho, eu prefiro manter o marco de concreto, e esse marco de concreto ele tem na superfície, em cima, na parte superior, uma numeração. Uma numeração, uma chapa, né? Essa chapa é de alumínio para não apodrecer. E ali vai toda a informação, a numeração desse marco. Esta numeração no georreferenciamento, ela faz parte da matrícula. Então traz uma tranquilidade e uma segurança jurídica para quem compra uma área georreferenciada muito grande. Para o banco, uma tranquilidade muito grande quando se tem uma área georreferenciada como garantia. A tendência que sempre havia a questão dos produtores, os nossos produtores rurais, dizendo: olha, o governo inventou
mais uma despesa para nós. Realmente é mais uma despesa, é mais uma dor de cabeça, é mais um trabalho, mas existem benefícios também. A tendência é que os financiamentos fiquem mais baratos devido à segurança jurídica. Certo. As negociações sejam mais tranquilas. Menos risco daí. Menos risco. Você está comprando alguma coisa com coordenadas geográficas certa e sabida. Sim. Uma cerca é possível mudar até o curso de uma sanga, pode-se mudar até o curso de um rio, mas não se pode mudar uma coordenada geográfica. Uma coordenada geográfica ela é única, e é a partir do momento que ela está num documento, mesmo que toda uma região seja descaracterizada, com o equipamento você copia a informação que está na matrícula e você chega e... Pode reeditar a localização. A gente chama aviventar, né? Aviventar. Sim, aquele ponto, né? Exato. Aviventar aquele ponto com precisão milímetros. Absoluto. Né? Centímetros, 2 centímetros. Dá mais próximo do que o túnel dos ingleses e franceses. Com certeza, com certeza. Moisés, a Lagoa de ontem. Nós vimos assim a nossa cidade evoluir, né? Nesses anos, ficar... A nossa cidade está bonita, José. A nossa cidade, eu me orgulho de dizer assim, eu sou de Lagoa Vermelha, sabe? Era a pergunta, e a Lagoa de hoje? Assim, a nossa cidade está bonita, a nossa cidade evoluiu, a nossa cidade... Nós temos uma coisa que pouquíssimas cidades no Brasil têm. Eu não vou dizer no mundo porque eu não conheço o mundo. Eu conheço a parte da América. Certo. Né? Mas pouquíssimas cidades têm, que é uma avenida Afonso Pena, que nem a nossa. Arborizada. Arborizada. Não é um canteirinho central. Exato. Praticamente nós temos uma praça por quadra. Exatamente. Qual é a cidade que tem isso? Não tem, não existe. Então a nossa cidade, assim, ela evoluiu, ela está bonita. Antigamente alguém pensou nisso. Para que se chegasse a isso aí foi houve pensado. Uma evolução. A agrimensura esteve presente. Né? Alguém pensou em fazer uma avenida larga. Né? E essa avenida hoje é um diferencial, uma avenida bonita que nós temos. E não só a avenida, a indústria moveleira cresceu aqui. Nós temos os pioneiros dos móveis aí. Exatamente. Né? A indústria se desenvolveu, nós temos uma referência. Um bom futuro para a nossa lagoa. Um bom futuro para a nossa lagoa, um futuro industrial de desenvolvimento, um futuro na agricultura produzindo bastante, a agricultura é muito presente na nossa região, a pecuária com as suas modificações também. Eu falava com um produtor nosso aqui, e ele se orgulhava em dizer, olha, o meu gado ainda é considerado um dos melhores do Brasil. Exato, que beleza. Moisés, o nosso tempo está se esgotando por este programa, mas eu te prometo e quero que você também prometa aos nossos telespectadores de a gente voltar para continuar esse papo ilustrativo e histórico da agrimensura, do teu trabalho pelo crescimento e desenvolvimento da Lagoa Vermelha. Deixamos as câmeras, os microfones à tua disposição para considerações finais. Então eu agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui conversando, nessa conversa amigável, assim, uma conversa descontraída, não foi ensaiado isso aí, né? Absolutamente. A questão foi fluindo, né? Tem que fluir naturalmente. Naturalmente, né? E... Isso comprova que você não está contando nenhuma mentira, nem eu. Porque normalmente a mentira precisa ser ensaiada. Então, me senti muito à vontade, é uma satisfação falar da nossa Lagoa Vermelha, que eu realmente carrego no teu belo coração. Trabalho. Agradeço teu elogio aí e fico à disposição por uma nova oportunidade, de repente algum assunto mais específico que nós possamos aprofundar, eu fico à disposição aí. Muito. E eu agradeço a oportunidade, o espaço aqui que foi dado. Beleza. Muito obrigado mesmo ao Moisés Mânica, diretor da Geomânica. Hoje um orgulho, uma referência no georreferenciamento em Lagoa Vermelha. Na medição de terras, pensou em medir alguma coisa, medir uma terra, medir uma lavoura, logo se
venha à mente a geomânica. Meus cumprimentos, Moisés, pelo teu trabalho, muito obrigado pela tua presença aqui e até uma outra oportunidade quando voltaremos para dar sequência a nossas apresentações do Memória Viva. É isso.